Amados, hoje em escola dominical, vamos falar sobre o que é ensino. A definição da palavra ensinar é ministrar ensino, transmitir conhecimento, instruir conhecimento, a instruir, educar, dar conhecer, indicar, ministrar ensino, transmitir conhecimento, lecionar, mostrar como o ensinamento faz, fazer conhecer, pregar doutrina, aprender por si. Então, amados, ensinar é expor educando. Em que finalidade? Auxiliar o aluno com empenho, mostrar palavras, ensinar e tentar fazer com que o aluno, uma jornada que ele fique de uma forma positiva e inesquecível. Auxiliar no crescimento espiritual em uma jornada cristã. Através do ensino da palavra de Deus, o professor ajudará o crescimento rumo ao caminho da maturidade. O verdadeiro ensinador, educador, precisa reunir a sua competência, a sua vocação, a uma história de vida de interesse gratuito pelo outro que vai pelo caminho. Voluntariamente devemos ensinar o que estamos encontrando na vida diária, os que ainda não aparecem no decorrer do caminho. Não podemos ser negligentes, amados, na medida do possível, acompanhando os alunos da escola dominical. Por que não saber se há alguma dificuldade em entender a lição? O professor deve fazer de tal forma o acompanhamento que ajude os alunos a diminuírem seus problemas, das dúvidas. Em outras palavras, dar a devida atenção ao aluno. Precisa, às vezes, parecer até estar mesmo carente de mais atenção por parte do professor. Amados, às vezes nós percebemos que alunos precisam de mais atenção por parte do professor. Como descobrir essa carência? Basta notarmos os alunos que são mais interessados e que perguntam mais. Conceito de professor. O dicionário Larousse define a palavra professor, aquele que ensina, mestre, pessoa que professa a doutrina, no caso aqui cristão. Professorado, função do professor, magistério cristão, conjunto de professores. Professor, que professa algo que julga verdadeiro e necessário, útil para o seu semelhante e para a sociedade, diz Médio Negres. Na antiguidade, professores no sentido profissional, mas havia filósofos também, que eram professores. A função do professor: respeita a pessoa ou próximo, alguém que pode afirmar ou defender uma ideia favoráveis que possuímos, não garantem que, possuindo, vamos respeitar o outro. Alguém pode afirmar e defender uma ideia muito bonita sobre a respeito da pessoa. No entanto, ao lidar com ela, negar através de procedimentos desrespeituosos o que afirmou e ofendeu com tanto empenho. Então, está aí a parte já de procedência, respeito, função do professor da escola dominical, de teologia, enfim. Estamos nos referindo, amados, ao conhecimento do professor. Consiste em ter um conhecimento de cultura que lhe permite atender adequadamente às exigências de formação do aluno. Primeiro,
conhecimento da sua disciplina. É importante alimentar, amados, que o professor seja um conhecedor da matéria, da disciplina, ou disciplinas que ele pretende lecionar. O conhecimento meramente superficial do assunto ou de uma disciplina fará com que o professor encaminhe os alunos a se tornarem menos repetitivos das suas palavras. Segundo, cultura geral. É indispensável que o professor seja portador de uma razoável cultura cristã, de um modo geral. Se não possui, deve se esforçar. Os que já possuem, basicamente, devem estar dispostos a aumentar sua cultura cristã. Todo professor deve estar atento às condições de oferecer uma compreensão adequada da matéria. Cultura cristã geral. No entanto, tem que ser pensada em termos bíblicos, de núcleos de conhecimento, que ajudem a compreender a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. O professor tem uma função orientadora. A palavra orientar indica o rumo a dirigir, encaminhar, guiar, dirigir, reconhecer a situação do lugar onde se acha para guiar-se no caminho. Não se pode pensar no professor isolado em sua matéria, desligado dos demais assuntos da Bíblia, da sociedade cristã, principalmente dos seus alunos. Nenhum serviço no Ministério do Ensino ou Orientação Educativa não alcançará seus objetivos se não contar com a cooperação do corpo de professores. Vale a pena observar que os professores cristãos, de certo modo, deverão ser também orientadores educativos. É preciso que o professor se interesse em ajudá-lo a compreender a matéria selecionada. O professor tem que comportar-se junto ao aluno de maneira compreensiva, amiga, franca, a fim de não haver antipatias. Deve haver entrosamento entre professores e disciplinas. A palavra entrosamento coincide com os pontos de vista, de opiniões, etc. Entendimento, acordo de adaptação, ajuste. Entrosamento na história é uma necessidade indispensável se quiser realmente educar. Olha só. O entrosamento, amados, pode ser enfocado quanto aos professores, quanto às disciplinas. Entrosamento dos professores. O entrosamento dos professores se faz necessário para melhorar a assistência mais eficiente. O entrosamento dos professores, amados, se impõe também para o adequado acompanhamento geral. Os professores precisam reunir-se periodicamente para acertarem seus trabalhos, suas exigências, suas apreciações sobre a aula dos seus alunos. Entrosamento da disciplina. Entrosamento da disciplina também se faz necessário para melhorar e orientar a aprendizagem dos alunos. Os professores devem procurar ter o mesmo ponto de vista. Não se deve ter professores de várias opiniões diferentes, mas os pontos de vista devem ser os mesmos, para não haver divergências no transcorrer do ano. Por ocasião das reuniões de professores, deve ser tratado simultaneamente problemas de entrosamentos de professores e disciplinas. Participação de todos. A palavra participação faz saber, informar.
anunciar, comunicar-se pelo pensamento ou pelo sentimento, ter traços em comum. A participação, de certo modo, é uma continuação, uma explicação do item que tratamos das boas relações entre professor e educando. As atividades da escola dominical, em vez de serem ouvidas, devem ser realizadas também pelo aluno em estreita cooperação com o professor. Requisitos pessoais do professor. Primeiro, o professor, ensinador, mestre na palavra. Primeiro, vocação. É inclinação ou propensão fundamental. O dicionário de sinônimos anteriores define a vocação: aptidão, capacidade, disposição, habilidade, inclinação, propensão, talento, vocação. Aptidão é a capacidade natural para fazer alguma coisa. Olha só a importância dos requisitos pessoais para quem ensina a palavra de Deus, hein? Quarto, capacidade é a posse dada pela aptidão do conjunto de qualidades, conhecimentos necessários para as coisas práticas da vida. Exemplo: ele sempre revelou capacidade para gerir uma empresa. Exemplo. Quinto requisito pessoal do professor: disposição. A capacidade natural menor que a aptidão. Ao passo que a aptidão se aplica ao que requer. Estudo sério se aplica ao que requer estudos sérios, artes, exemplo. Antes, ciências, letras, artes, exemplos, a disposição se aplica aos estudos ligeiros, recreativos. Sexto requisito, habilidade, a capacidade comprovada pela prática e sempre com resultado. Sétimo requisito, professor, idoneidade, capacidade adquirida pela prática do exemplo. Pedro não tinha aptidão para, por exemplo, para ele ter sido dado exemplo. Tanto praticou que hoje possui para fazer uma instalação. Não havia, então, a prática, mas praticou, então a pessoa está apta para fazer uma instalação elétrica, por exemplo. Oitavo requisito, inclinação. É uma disposição favorável que inspira um desejo, podendo ser seguida sem grande prazer ou contrariada sem grande pesar. Então, amados, talento é um dom natural, uma aptidão, mas revela na prática. A vocação é uma tendência natural para alguma coisa. A vocação é um dom e as aptidões específicas são qualidades pessoais. O preparo técnico, conhecimento especializado, pode ser adquirido no curso de teologia. Então, amados, isso aí, Deus abençoe, em nome de Jesus.